Paz e bem, irmãos e irmãs. Que esta liturgia nos ajude a reconhecer o que precisa ser deixado para trás, a fim de caminharmos com mais liberdade no seguimento de Cristo. As leituras desta segunda-feira nos convidam a refletir sobre a justiça de Deus, sobre o nosso relacionamento com o Senhor e sobre as exigências do seguimento de Jesus. Perseverando nos caminhos do Senhor, celebremos com fé. Leitura da profecia de Amós. Isto diz o Senhor: pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando meu santo nome, deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor, bebem vinho à custa de pessoas multadas, na casa de Deus. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, homens espadaúdos como cedros e robustos como carvalhos, destruindo-lhes os frutos na ramada e arrancando-lhes as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto durante 40 anos para ocupardes a terra dos amorreus. Pois bem, eu vos calcarei aos pés como calca o chão a carroça carregada de feixes. O mais ágil não conseguirá fugir, o mais forte não achará força, o valente não salvará a vida, o arqueiro não resistirá de pé, o corredor veloz não terá pernas para escapar, nem se salvará o cavaleiro. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Entendei isto todos vós, que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isto todos vós, que esqueceis o Senhor Deus.
aos teus olhos. Entendei isto todos vós, que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isto todos vós, que esqueceis Deus, para que eu não arrebate a vossa vida, sem que haja mais ninguém para salvar-vos. Quem oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Entendei isto todos vós, que esqueceis o Senhor Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida ao compromisso com a justiça e a verdadeira adoração e seguimento a Deus. A primeira leitura fala sobre as consequências da injustiça e da infidelidade, destacando a importância de um comportamento justo e compassivo. O salmista nos convida a evitar a hipocrisia e a viver de acordo com os mandamentos de Deus, com integridade e sinceridade. Em nossas lutas e conquistas, não nos esqueçamos de Deus. Sejamos fiéis a Ele. No Evangelho de hoje, Jesus mostra que segui-lo é um ato que exige sacrifício e prioridade sobre outros aspectos da vida. A vida cristã não é isenta de desafios. Seguir a Jesus, viver os seus ensinamentos, ser o seu discípulo na atualidade, também requer uma disposição para renunciar às comodidades da vida e a colocar o chamado de Cristo acima de outras obrigações. Irmãos, o Senhor nos chama a uma entrega total e imediata, que o nosso ser se abra a uma relação mais próxima com Deus, que Ele nos ajude a viver com justiça, tratando-nos mutuamente com respeito e dignidade, que o Espírito Santo aqueça o nosso coração e que a nossa adoração a Deus seja sincera, que Deus seja o primeiro em tudo em nossa vida. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oração. Jesus, Senhor da nossa vida, nós te louvamos por tua palavra que hoje toca o nosso coração. Neste dia,
nós nos colocamos diante de Ti com humildade e Te pedimos: perdoa-nos quando adiamos a conversão, quando escolhemos o conforto em vez da fidelidade, quando dizemos que Te amamos, mas resistimos ao caminho que Tu nos propões. Tu não aceitas uma fé separada da justiça. Por isso, livra-nos da indiferença diante dos pobres, dos pequenos e dos que sofrem. Dá-nos um coração sensível e capaz de amar com atitudes concretas. Ensina-nos a seguir-te sem coração dividido. Quando surgir o medo, fortalece-nos. Quando aparecerem as desculpas, desperta-nos. Quando o caminho parecer exigente, lembra-nos que contigo está a verdadeira vida. Torna-nos discípulos livres, justos e fiéis. Que nada ocupe em nós o lugar que pertence somente a Ti. Fica conosco, Senhor, e guia-nos no caminho da santidade. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor nos dê a graça de segui-lo com decisão, sem adiar a conversão e sem deixar que o medo prenda o nosso coração. Apoie este trabalho de evangelização, deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Uma semana abençoada para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.